Olá, sintam-se todos muito bem acolhidos. Eu sou o professor Tomás Caetano e hoje vamos compreender um processo histórico que se mostra muito influente ao cotidiano, a descolonização da Ásia e da África na segunda metade do século XX. Vamos lá? Bom, pessoal, ao falarmos em um processo descolonizador, não entendemos unicamente o desprendimento político de uma nação em relação à outra. Na verdade, o processo é mais amplo e complexo e que reverbera na própria identidade do indivíduo, em seu lugar, no conjunto de sua comunidade. Vamos compreender melhor essa perspectiva? Prestem atenção. A descolonização da Ásia e da África está diretamente ligada a um forte sentimento nacionalista surgido no início do século XX e que vem se fortalecendo desde o fim da Segunda Guerra Mundial e pode ser presenciado até mesmo nos dias atuais, já que os seus reflexos podem ser enxergados nas disputas e conflitos ainda presentes na dinâmica de suas sociedades. Pois, a partir da Segunda Guerra Mundial, presenciaremos, de acordo com o contexto da Guerra Fria, um relativo enfraquecimento presente nas potências europeias ocidentais, que disputavam territórios durante a primeira metade do século XX. E esse enfraquecimento, em sintonia com a disputa política e ideológica das duas superpotências, como eram representados os Estados Unidos pelo liberalismo econômico e a União Soviética por seu socialismo, conseguirá favorecer, pessoal, uma presença mais visível de grupos rebeldes, personificando um sentimento nacionalista em relação à ocupação estrangeira situada em seu país. Podemos dizer que os países subdesenvolvidos que irão passar por esse processo descolonizador ainda hoje amargam, pessoal, esses reflexos colonizadores, esses reflexos ultrajantes em sua história. A descolonização da África caracteriza-se em um primeiro momento como uma revolução de libertação, tanto em relação aos países de religião islâmica, como em relação aos países da África subsaariana, pois a etnicidade pode ser interpretada como elemento unificador africano em relação ao colonizador estrangeiro, mesmo que após a independência os conflitos étnicos possam ressurgir de forma específica em determinada localidade. Cada processo de descolonização poderá e deverá ser compreendido de uma forma específica, considerando o colonizador e também a sociedade que se rebela contra o seu domínio. Como, por exemplo, a colonização belga ocorrida no Congo no início do século XX, já que o Congo vai sofrer com uma série de conflitos e uma série de disputas até a proclamação de sua independência em 1960. Entre alguns aspectos que podemos analisar sobre a colonização belga no Congo está: os trabalhadores individuais que se recusaram a participar da coleta da borracha poderiam ser mortos e aldeias inteiras arrasadas. O caso das amputações das mãos dos trabalhadores como castigo era uma prática comum entre os soldados belgas, que eram obrigados a justificar cada munição trazendo as mãos de suas vítimas. E isso reverbera um pouco a violência por trás do projeto colonizador europeu durante o começo do século XX. A partir da década de 1950, os países africanos sob domínio português começaram a se organizar em movimentos separatistas. Países como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e os arquipélagos de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe foram os que mais tardiamente conseguiram a sua libertação. E levando em consideração o que ocorreu com as áreas dominadas por outras potências europeias, a descolonização da África, sob a influência britânica, aconteceu por vias diplomáticas. E como assim, professor? Olha, até 1968, todas as colônias e protetorados de influência inglesa tornaram-se independentes, como a Nigéria, o Quênia, Uganda e Serra Leoa. Mas por que houve essa diplomacia na Inglaterra?
eu coloco como um enfraquecimento devido à Segunda Guerra Mundial e essa fragilidade do pós-guerra que a Inglaterra sentirá, não é? Isso vai permitir que os processos de libertação e os processos de independência consigam ter alguma eficiência em relação aos outros processos relacionados a outros países europeus. Houve também, em algumas colônias britânicas na África, uma minoria branca que se apossou do poder político em detrimento a uma maioria negra e consolidou-se no poder político, imprimindo assim uma forte característica segregacionista em seus governos. Como foi o caso, pessoal, da África do Sul, com seu regime de apartheid, no que se traduzia em um regime de segregação racial, onde, após a independência política, o governo sul-africano de minoria branca estabeleceu uma série de políticas discriminatórias para a comunidade negra, como, por exemplo, em 1949, criou-se a lei que tornou ilegal o casamento entre pessoas de raças diferentes. Em 1953, determinou-se por lei que locais públicos deveriam ser reservados para determinada raça, criando, entre outras coisas, praias, ônibus, hospitais, escolas e universidades que eram totalmente segregadas. A educação também foi segregada, através da lei que criou um sistema educacional separado para os estudantes negros, que era projetado para preparar esses jovens negros como trabalhadores braçais no futuro. Pessoal, o regime de discriminação racial do apartheid somente efetivamente chega ao fim no ano de 1994, quando o líder negro Nelson Mandela chega à presidência da República. Podemos fundamentar as características históricas na descolonização asiática na segunda metade do século XX, considerando principalmente o Sudeste Asiático como um dos exemplos mais relevantes deste processo. Nessa perspectiva, compreendemos dois exemplos principais no processo descolonizador desse continente, que nos direcionam a realizar uma leitura interpretativa sobre os acontecimentos que vão envolver a Índia e a Indochina, respectivamente. De acordo com o processo de descolonização britânica na Índia, pode ser compreendido desde 1920 e teve como principais lideranças Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru, que ficaram conhecidas as campanhas de desobediência civil, que eram campanhas não violentas promovidas por Mahatma Gandhi. Uma das formas de desobediência civil incentivadas por Gandhi foi a de motivar as pessoas a produzirem sua própria roupa e a não comprar as roupas produzidas pelos ingleses. Outro exemplo importante de desobediência civil foi a Marcha do Sal, que foi um desafio direto de Gandhi às autoridades coloniais na época, que eram os ingleses, né? Já que eles proibiam os indianos de comprarem sal que não fosse produzido pelo próprio Império Britânico. E em resposta a isso, Gandhi mobiliza uma multidão que irá marchar para a região litorânea da Índia, onde vão se produzir o seu próprio sal, ao extrair nas salinas. Essas atitudes de Gandhi fizeram com que as autoridades britânicas ordenassem a prisão dele e de seus seguidores por diversas vezes. Em 1947, os ingleses reconheceram a independência da Índia. Em face das rivalidades religiosas, o território ele foi dividido em duas partes. A maioria hinduísta, governada por Nehru, formou a Índia enquanto nação, como a conhecemos hoje. E a parte islâmica foi governada por Ali Jinnah, que formou o Paquistão. Já em 1940, o Japão dominou toda a região da Indochina. E em 1941, como a resistência à ocupação japonesa, formou-se um movimento nacionalista que integrou diferentes países dessa região. Com a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, o líder revolucionário vietnamita Ho Chi Minh proclamou a independência da República Democrática do Vietnã. Embora
a França não a tenha reconhecido, tentando ainda, inclusive, reconquistar o território perdido em 1946, dando início à chamada Guerra da Indochina. Em 1954, foi convocada a Conferência de Genebra para o restabelecimento da paz, que serviu também para dividir o Vietnã em dois estados, o Vietnã do Sul, com capital em Saigon, e o Vietnã do Norte, com capital em Hanoi, além de reconhecer a independência do Laos, do Camboja e do Vietnã. Pessoal, esse processo de descolonização do Vietnã, ele não foi totalmente concluído, já que o Vietnã vai passar por inúmeros conflitos até se consagrar como Estado independente. E o processo de descolonização, não podemos percebê-lo como um fato do passado, voltado a uma compreensão apenas da realidade passada. Pessoal, o processo de descolonização ainda continua inferindo efeitos discriminatórios ao presente, principalmente se analisarmos a realidade dos países em desenvolvimento, que carecem de básicas fontes de subsistência, seja em formas de racismo em relação à população negra ou em formas de preconceito, ao preterir que sua cultura é mais importante que a cultura dos outros, e que a colonização ainda não acabou. E a descolonização, nesse ponto, é um retrospecto que influi muito o lugar no qual pertencemos na sociedade. Bem, pessoal, esses foram os acontecimentos que marcaram profundamente a história da descolonização no século XX. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço a todos e até a próxima!